Junte-se a nós para uma história de coragem e cura, enquanto seguimos a jornada de Letícia, de um relacionamento abusivo, para encontrar segurança e novos começos em uma fazenda remota. Esta história poderosa explora trauma, recuperação e o florescimento do amor inesperado nas circunstâncias mais desafiadoras. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. A noite estava escura e sem lua quando Letícia correu pela rua vazia, seus passos ecoando contra a calçada. Aos 26 anos, ela deveria estar vivendo seus melhores anos. Em vez disso, ela estava concorrendo à sua vida, uma pequena mochila saltando contra as costas, contendo tudo o que ela poderia pegar nos 5 minutos que teve que escapar. Continue se movendo. Ela sussurrou para si mesma, lutando contra as lágrimas. Sua bochecha machucada ainda palpitava da última explosão de Eduardo. O influente vereador e as estrelas políticas em ascensão haviam prometido a ela o mundo há 3 anos. O que ele entregou foi uma prisão de medo e dor. Esta noite havia sido diferente. Quando ele pressionou aquela arma fria contra o templo dela e sussurrou: "Da próxima vez que você me envergonha em público, não vou apenas ameaçar você." Ela sabia que finalmente chegou a hora de correr. Letícia virou a esquina e viu a pequena clínica onde sua amiga Maria trabalhou no turno da noite. Maria estava implorando para deixar Eduardo há meses, desde que notou os contusões que Letícia se esforçou tanto para se esconder. "Graças a Deus", Maria sussurrou quando abriu a porta dos fundos. "Eu estava preocupado que você não conseguisse." Letícia caiu nos braços de sua amiga, finalmente deixando suas lágrimas fluir livremente. "Ele vai me matar se me encontrar." "Maria, ele tem pessoas em todos os lugares. Polícia e prefeitura em todos os lugares." Maria trancou a porta atrás deles e levou Letícia a um pequeno escritório. "É por isso que você não fica na cidade. Olhe para mim", disse ela, segurando o rosto de Letícia gentilmente. "Eu organizei tudo. Novo ID, novo plano de fundo e um lugar onde ninguém procurará você. Como você, meu primo é dono de uma pequena fazenda no campo, cerca de 4 horas daqui. Está registrado sob um nome diferente. Um homem mora lá, cuida do local. Você terá a sala dos fundos completamente separada. É só até descobrir seu próximo passo." Maria entregou a ela um envelope de Manila. Dentro havia uma carteira de motorista com a foto de Letícia, mas um nome diferente: Ana Costa. "Ana", Letícia sussurrou, testando o nome em sua língua. "O ônibus sai em 20 minutos. Eduardo não começa a procurar até amanhã. A essa altura, você estará longe." O sol estava subindo quando o ônibus finalmente parou na pequena estação rural. Letícia... Agora Ana saiu. Seu corpo doeu do passeio desconfortável e das contusões escondidas sob suas roupas. A estação não passava de um banco de madeira e uma placa. Ninguém mais saiu. "Com licença", ela perguntou ao motorista. "Como faço para chegar ao Sunset Ranch?" O homem mais velho apontou uma estrada de terra. "Cerca de 3 quilômetros dessa maneira. Sem táxis aqui, senhorita." Ana agradeceu e começou a andar, poeira agarrada aos sapatos e à bainha de seus jeans. Todo o som a fez pular. Um pássaro voando, a casca distante de um cachorro. A voz de Eduardo ainda ecoou em sua mente. "Eu vou encontrar você onde quer que você vá." Enquanto caminhava, a paisagem mudou de casas dispersas para abrir campos. Finalmente, ela o viu. Uma fazenda modesta com uma varanda larga, cercada por pastagens cercadas. Alguns cavalos pastaram à distância, e as galinhas berraram no chão perto de um celeiro vermelho. Ana parou no portão, seu coração batendo. E se isso fosse um erro? E se o homem que morava aqui não pudesse confiar? Como se fosse convocada por seus pensamentos, a porta da frente se abriu. Um homem alto pisou na varanda, protegendo os olhos do sol da manhã enquanto olhava para ela. Ele usava jeans gastos e uma simples camisa de trabalho azul com as mangas enroladas. Seu rosto estava bronzeado do trabalho ao ar livre, e seus cabelos escuros se enrolavam levemente no pescoço. "Posso ajudar?" ele gritou, sua voz profunda, mas não ameaçadora. Ana respirou fundo e se aproximou, segurando a carta que Maria tinha dado ela. "Eu sou Tiana, amiga de Maria Oliveira.
Ela disse que você estava me esperando. O reconhecimento ocorreu em seu rosto, seguido por algo que Ana não conseguia ler. A ação, talvez, ou curiosidade. Mas não raiva, não nojo, João Pedro. Disse ele simplesmente estendendo a mão. Quando Ana se encolheu involuntariamente, ele o retirou sem comentar. Maria ligou ontem. Disse que você precisava de um lugar para ficar por um tempo. Ana assentiu, incapaz de encontrar seus olhos. Eu não estarei, problemas. Eu posso pagar aluguel ou trabalho. Não há necessidade disso agora. João Pedro gesticulou em direção à casa. Entre. Parece que você está viajando a noite toda. O interior da fazenda era surpreendentemente limpo e bem cuidado. Móveis simples, pisos de madeira usados com idade e janelas grandes que permitem entrar em fluxos de luz da manhã. Nada chique, mas tudo tinha seu lugar. João a levou pela casa principal até uma porta na parte de trás. Esta é sua, disse, ele abrindo para revelar uma sala pequena, mas confortável com seu próprio banheiro. Uma cama de solteiro coberta com uma colcha artesanal, uma cômoda, uma cadeira na janela. Ele tem uma entrada separada do lado da casa. Você pode ir sem passar pela casa principal, se preferir. Ana estava na porta, oprimida. Depois de meses andando com cascas de ovos de pedir permissão a cada movimento, o simples gesto de dar sua privacidade parecia monumental. Obrigado, ela conseguiu dizer. João entregou a ela uma chave. O café da manhã é às 7, almoço ao meio-dia. Normalmente estou trabalhando na fazenda durante o dia. Há um telefone fixo na cozinha, se você precisar fazer ligações. Ele fez uma pausa e acrescentou com cuidado. Ninguém vai incomodá-lo aqui. Estamos bem isolados. Ana finalmente olhou para ele, procurando seu rosto em busca de qualquer sinal do comportamento controlador que ela se acostumou. Em vez disso, ela encontrou apenas uma firmeza silenciosa que de alguma forma aliviava o nó constante de tensão no peito. Você não vai perguntar por que estou aqui? Ela perguntou. João balançou a cabeça. Não é da minha conta. Maria disse que você precisava de um lugar seguro. Isso é suficiente para mim. Ele se virou para sair e depois parou. Mas se você quiser falar, sou um bom ouvinte. Quando ele se foi, Ana sentou-se na beira da cama e finalmente se deixou respirar. A sala ficou em silêncio, exceto pelos sons distantes da vida agrícola. Bisbucking, o suave que choraminga de cavalos. Sem ruído da cidade. Nenhum Eduardo voltando para casa. Sua chave na fechadura sinalizando se ela deveria se preparar para o carinho dele ou a raiva dele. Só até eu descobrir o que vem a seguir. Ela prometeu a si mesma, deitada na cama. Em minutos, a exaustão a reivindicou. E Ana dormiu sem medo pela primeira vez em anos. Os dias seguintes se passaram em um borrão de sono e exploração cautelosa. João se manteve para si mesmo, deixando sua comida quando não chegou às refeições, dando a ela o espaço que ela claramente ansiava. Mas Ana notou coisas, como ele sempre anunciou sua presença antes de entrar em uma sala em que estava, como ele nunca fez movimentos repentinos ao seu redor, como sua voz permaneceu uniforme e calma. Em sua quarta manhã na fazenda, Ana acordou cedo e se viu atraída pela cozinha pelo cheiro de café fresco. João sentou-se à mesa, lendo uma revista agrícola, mas ele rapidamente ficou quando ela entrou. Bom dia, disse ele. Café? Ana assentiu, sentando-se no extremo da mesa. Obrigado. João lhe derramou uma caneca e colocou-a diante dela, junto com um prato de torrada. Então ele voltou ao seu lugar, dando-lhe bastante espaço. As galinhas colocaram ovos extras ontem, disse ele conversando. Normalmente eu os vendo no mercado aos sábados, mas é muito trabalho reuni-los sozinhos. Ana reconheceu a abertura para o que era. Eu poderia ajudar. Ela se ofereceu hesitante. Não sei nada sobre galinhas, mas posso aprender. Um pequeno sorriso tocou os lábios de João. Não é complicado. Principalmente é apenas gentil e consistente. Algo da maneira como ele disse, que fez Ana se perguntar se ele estava falando mais do que apenas galinhas. Naquela tarde, Ana se viu no galinheiro rindo apesar de si mesma, como João mostrou,
de como verificar as caixas de nidificação. Eles têm personalidades, explicou ele, movendo gentilmente uma galinha vermelha de lado para revelar 2 ovos marrons. Essa é Matilda. Ela é sempre a última a desistir de seus ovos. Pensa que ela será mãe. Por que você não a deixa? Hannah perguntou, colocando cuidadosamente os ovos na cesta que eles carregavam. João deu de ombros. Sem galo. Os ovos não são fertilizados. Ele apontou para uma galinha branca observando-o suspeitosamente de seu poleiro. Isso é Bianca. Ela bica se você não fala com ela bem primeiro. Ana sorriu, a expressão sentindo-se estranha em seu rosto. Você fala com suas galinhas? Todo mundo precisa de alguém para conversar, respondeu João de maneira simples. Mais tarde, enquanto lavavam os ovos na bomba ao ar livre, Ana se viu estudando o perfil de João. Suas feições eram fortes, mas não difíceis. Suas mãos, apesar de calejadas pelo trabalho agrícola, se moviam com uma gentileza surpreendente, enquanto lidavam com os ovos frágeis. Você sempre morou aqui? Ela perguntou, surpreendendo. Se com a pergunta João olhou para ela, como se estivesse igualmente surpreso por ter iniciado uma conversa. Não, eu me mudei para cá há 4 anos. Era o lugar dos meus pais, mas eles se retiraram para a costa. Você não queria ficar na cidade? Uma sombra passou por cima de seu rosto. Eu precisava de uma mudança. Ana reconheceu o visual, aquele que dizia que havia mais na história, mas que a porta dessa conversa estava firmemente fechada. Ela, de todas as pessoas, entendeu a necessidade de segredos. Gosto aqui, disse ela. É pacífico. A expressão de João suavizou. É isso. Naquela noite, Ana estava na janela dela, observando João sentado sozinho na varanda. Ao luar, ela podia vê-lo levantar algo para seus lábios, uma gaita. A melodia que se afastou era assustadora, cheia de um desejo que ela entendia muito bem. Ela se perguntou o que trouxe esse homem tranquilo e gentil para este lugar isolado. Do que ele estava se escondendo? Ou o que ele estava tentando esquecer? 2 semanas se passaram e Ana se estabeleceu no ritmo da vida agrícola. Ela aprendeu a coletar ovos sem assustar as galinhas, a fazer pão com a receita simples que João a ensinou, a alimentar os cavalos que pastavam no pasto. O trabalho foi físico, mas satisfatório, deixando-a agradavelmente cansada no final de cada dia. Mais importante ainda, ela aprendeu a parar de se mover em movimentos repentinos, para falar sem primeiro calcular como suas palavras podem ser recebidas. Dormir a noite toda. João nunca a pressionou por informações. Ele simplesmente existia ao lado dela, sólido e tranquilizador. Às vezes, eles trabalhavam em silêncio comprovado. Outras vezes, ele contou histórias sobre os animais ou as fazendas vizinhas. Ele nunca perguntou por que ela pulou em barulhos altos, ou por que às vezes ela tinha uma aparência distante, que significava que estava de volta à sua antiga vida, no aperto de Eduardo. Uma noite, depois de um dia gasto reparando postes de cerca, eles se sentaram na varanda comendo tigelas de ensopado. O pôr-do-sol pintou o céu em laranjas e rosas brilhantes, e uma brisa fresca carregava o perfume de flores silvestres. Você é bom com os cavalos, comentou João. Especialmente trovões. Ele geralmente não leva de estranhos. Ana sorriu pensando no garanhão negro que realmente parecia favorecê-la. Eu andei um pouco como menina. Antes, ela parou, de repente ciente de que estava prestes a revelar algo de seu passado. João não empurrou. Em vez disso, ele disse, a música era minha coisa, antes. Ana olhou para ele, curiosa. A gaita? E piano? Há um por dentro, coberto. Não tocou muito desde que veio aqui. Por que não? João deixou sua tigela vazia de lado. Algumas coisas o lembram muito do que você perdeu. A simples honestidade de suas palavras ressoou profundamente dentro de Ana. Antes que ela pudesse se impedir, ela perguntou, o que você perdeu, João? Por um longo momento ele ficou em silêncio, olhando para os campos escuros. Finalmente ele disse, meu irmão. Lucas tinha 19 anos. Eu estava dirigindo à noite do acidente. A dor em sua voz era tão crua, tão familiar, que Ana alcançou,
instintivamente colocando a mão em seu braço. Desculpe. João olhou para a mão dela e depois para o rosto dela. Foi a primeira vez que ela o tocou voluntariamente. Alguns dias são melhores que outros, disse ele em silêncio. Eles se sentaram, em silêncio, quando as primeiras estrelas apareceram. Ana pensou em como as pessoas em forma de dor, como ele torceu Eduardo em algo cruel e controlador, mas como aparentemente havia dado a João um entendimento gentil de que ela nunca havia encontrado antes. Eu estava com alguém, ela se viu, dizendo, sua voz mal acima de um sussurro. Alguém que me machucou, é por isso que estou aqui. A admissão pendurou no ar entre eles, o primeiro fio de sua verdadeira história exposta. João assentiu uma vez, aceitando suas palavras sem exigir mais. Você não precisa mais correr, disse ele. Não aqui. Ana queria acreditar nele. Naquele momento, assistir às estrelas saindo ao lado desse homem que carregava sua própria dor tão silenciosamente que ela quase o fez. Mas mais tarde, naquela noite, quando a casa estava escura e silenciosa, Ana estava novamente na janela dela. A paz que ela começou a se sentir agora lutada pela realidade fria que não conseguia escapar. Eduardo era poderoso, conectado, obsessivo. Se ele a encontrou, ela envolveu os braços em volta de si mesma, de repente refrigerado, apesar do ar quente da noite. João tinha seus próprios encargos para suportar. Ela não tinha o direito de trazer perigo para a porta dele. Só um pouco mais, ela sussurrou para si mesma, só até que eu possa descobrir para onde ir a seguir. Mas, mesmo quando ela disse as palavras, algo em seu coração se rebelou contra elas. Pela primeira vez desde que fugiu, Ana se viu querendo ficar. Um mês se passou e o verão se estabeleceu sobre a fazenda com dias longos e quentes e noites cheias de estrelas. Ana se viu ansiosa pelas manhãs, para a rotina simples que havia se tornado sua vida. Acorde ao amanhecer, ajude João com o café da manhã cuidando das galinhas, a trabalhar na pequena horta que ela havia começado atrás do quarto. Os cortes e contusões Eduardo haviam deixado em seu corpo desapareceram, embora os de seu coração estivessem mais lentos para se curar. Certa manhã, enquanto Ana pendurava a roupa na linha atrás da casa, ela se pegou cantarolando. A percepção parou de seu movimento médio, preso na mão. Quando foi a última vez que ela se sentiu confortável o suficiente para fazer barulho sem pensar? Com Eduardo, até respirar muito alto poderia desencadear sua raiva. Isso é uma música bonita, disse João aproximando-se de uma cesta de ferramentas. Ele sempre se certificava de que o ouvisse chegando, seus passos deliberadamente pesados. No caminho, Ana corou de repente autoconsciente. Eu não sabia que estava cantarolando. Minha mãe costumava cantar essa música enquanto trabalhava, disse João, colocando sua cesta para ajudar lá com um lençol pesado que bateu na brisa. Juntos, eles o esticaram do outro lado da linha. É bom ouvir música ao redor do lugar. Novamente. Suas mãos roçaram enquanto garantiam o último prendedor de roupa, e Ana sentiu uma vibração no peito que não tinha nada a ver com medo. Ela recuou rapidamente, confusa com sua reação. Eu preciso verificar o pão, disse ela correndo para a casa. Dentro da cozinha, Ana pressionou as mãos contra a bancada legal, tentando firmar sua respiração. O que estava acontecendo com ela? Essa vibração, esse calor quando João estava próximo, foi maravilhoso e aterrorizante. Maravilhoso porque a lembrou que ela ainda estava viva, ainda capaz de sentir algo além do medo. Aterrorizante porque se aproximar de alguém quis dizer arriscar tudo. E se Eduardo a encontrar? E se ele machucar João apenas para puni-la? O cronômetro do forno zumbiu, assustando-a de seus pensamentos. Ana removeu o pão dourado do pão e colocou-o na prateleira para esfriar, assim como João a ensinou. Seu aroma de fermento encheu a cozinha, trazendo uma sensação de realização. Uma coisa tão simples fazendo pão. Antes de vir para cá, a culinária dela estava limitada ao que agradaria o apetite imprevisível de Eduardo. Isso cheira incrível, disse João da porta, cuidadoso para não entrar até que ela o reconheceu. Ana virou e conseguiu um sorriso. É a receita, o me mostrou. Mas você melhorou. O meu nunca foi tão perfeito.
Ele se inclinou contra o quadro da porta, mantendo a distância, como se sentisse seu desconforto anterior. Escute, eu preciso ir à cidade para suprimentos. Você precisa de alguma coisa? Cidade. A palavra enviou um calafrio através de Ana. A cidade significava pessoas, perguntas, a possibilidade de alguém a reconhecer, não importa quão longe elas estivessem da cidade. João notou sua expressão. Você não precisa vir. Eu voltarei antes do anoitecer. Você poderia pegar mais fios para o cobertor? Ana estava aprendendo a tricotar de um livro antigo que encontrou na prateleira. Outro pequeno prazer que Eduardo teria zombado. Certamente. Alguma cor em particular? Azul, disse ela, pensando em como o azul do céu aqui parecia mais profundo do que jamais havia notado antes. Como sua camisa, algo brilhou nos olhos de João. Em grande parte, talvez, ou prazer. Azul é. Depois que ele saiu, dirigindo-se em sua antiga caminhonete, Ana se viu vagando pela casa principal. Ela raramente passava um tempo aqui quando João se foi, preferindo a segurança de sua própria sala pequena. Mas hoje algo a atraiu ainda mais. A sala estava simplesmente mobiliada, mas confortável, com um sofá de couro desgastado e estantes de livros que revestiam uma parede. Fotos, em molduras de madeira, chamaram sua atenção. João, mais jovem e sorrindo amplamente, seu braço em volta de um garoto que compartilhou suas feições, mas com uma expressão mais selvagem e despreocupada. Lucas, ela adivinhou, o irmão que ele havia perdido. Em outra foto, um casal mais velho ficou em frente à fazenda, os pais de João, certamente. Eles tiveram seu mesmo olhar constante, sua mesma dignidade silenciosa. Ana se aproximou da casa, encontrando-se em uma sala que não havia entrado antes. A luz solar escorreu através de cortinas gentis, iluminando um piano de cauda no canto. Um lençol branco cobria, assim como João mencionou. Sem pensar, Ana se aproximou e gentilmente levantou a borda da folha, revelando madeira preta brilhante por baixo. Seus dedos pairavam sobre as chaves, sem tocar. Que música linda já havia encheu este quarto. Que memórias estavam trancadas dentro deste instrumento silencioso. Ana abaixou o lençol e deu um passo para trás, parecendo um intruso. Quando ela se virou para sair, algo na parede chamou sua atenção. Um programa de concertos emoldurado. Ela se aproximou de ler. João Pedro Mendes, solista de piano-orquestra sinfônica nacional, realizando o concerto de Chopin número 1 em I menor. A data foi há 5 anos. Ana olhou para o programa, tentando reconciliar o pianista talentoso na descrição, com o fazendeiro tranquilo, que agora compartilhava sua mesa de café da manhã com ela. Quanto os dois perderam? Quanto eles deixaram para trás? Quando João voltou, o sol estava se pondo. Ana jantou pronta, um simples ensopado fervendo no fogão, pão fresco fatiado na tábua. Ela ouviu o caminhão dele antes de ver Lu, o familiar. Rumbido de seu motor estranhamente reconfortante agora. Algo cheira muito bem, disse João, colocando vários sacos de suprimentos na mesa da cozinha. Seus cabelos estavam soprados pelo vento, o rosto um pouco corado. Com fome? Ana assentiu, servindo o ensopado enquanto João guardou as compras. Isso também havia se tornado sua rotina, compartilhando o trabalho sem discussão, movendo-se com a crescente facilidade. Ele pegou um pequeno saco de papel e entregou a ela. O fio que você pediu. No interior não era um, mas 3 novelos de fios azuis macios, exatamente a sombra que ela havia descrito. Ana passou os dedos sobre o material macio, tocado por sua consideração. Obrigado, ela disse suavemente. Eles jantavam na mesa da cozinha, João contando a ela sobre sua viagem à cidade, com cuidado para manter suas histórias leves e impessoais. Ele nunca a pressionou para obter detalhes sobre o passado dela, então Ana tentou oferecer a mesma cortesia. Mas hoje à noite, algo mudou. Talvez estivesse encontrando o piano, vendo um vislumbre do homem que João já havia sido antes. Vi o piano. Hoje? Disse ela de repente, interrompendo sua história sobre o velho Sr. Gomes na loja de feeds. O garfo de João parou no meio do caminho para a boca. Ele colocou o down lentamente. Você jogou?
Não, acabei de olhar. Ana hesitou e acrescentou. Vi o programa de concertos também. Você era solista. João ficou quieto por tanto tempo que Ana preocupou que ela havia cruzado algum limite invisível. Finalmente ele disse, eu estava em outra vida. Por que você parou? Ele esfregou a mão na mandíbula com os olhos distantes. Após o acidente, a música me lembrou muito de Lucas. Ele sempre foi meu maior fã. Chegou a todas as performances. Um sorriso triste cruzou o rosto. Até os terríveis primeiros quando eu estava apenas aprendendo. Sinto muito, disse Ana. Eu não deveria ter... Não, está tudo bem. Os olhos de João encontraram os dela. Faz muito tempo que eu falei sobre isso. Talvez muito tempo. Eles terminaram o jantar em silêncio, mas não era desconfortável. Mais tarde, enquanto lavavam pratos lado a lado, João perguntou. Você já tocou? Algum instrumento? Ana balançou a cabeça. Eu queria aprender guitarra uma vez. Meu pai começou a me ensinar, mas ele saiu e... Ela parou surpresa consigo mesma por compartilhar até esse pequeno pedaço de seu passado. E... João levou gentilmente. Ana se concentrou em secar um prato, evitando seu olhar. Minha mãe se casou novamente. Meu padrasto não gostava de barulho em casa. João assentiu, entendendo em seus olhos. Ele não pressionou mais, mas simplesmente disse: Bem, se você quiser aprender algo, me avise. Naquela noite, Ana estava sentada na cama, trabalhando em seu tricô com o novo fio azul. Seus pensamentos continuavam retornando a João. A força, silenciosa em suas mãos. A dor que ele carregava sem deixá-lo ficar amargo, a maneira como ele sempre se certificou de que ela se sentisse segura. Ela nunca tinha conhecido um homem como ele antes. Eduardo estava encantado a princípio, tomando banho com presentes caros e grandes gestos. Mas seu amor, se pudesse ser chamado assim, era possessivo, exigente, sufocante. Toda bondade veio com um preço. Todo presente era uma cadeia. João pediu nada. Ele simplesmente deu espaço, respeito, compreensão. E, de alguma forma, isso era mais perigoso para o coração cuidadosamente guardado de Ana do que a obsessão apaixonada de Eduardo. Sábado de manhã chegou quente e úmido, prometendo um scorcher de um dia. João mencionou no café da manhã que precisava verificar uma cerca no extremo da propriedade onde uma árvore caíra durante a última tempestade. Quer sair comigo? Ele perguntou. É mais frio a cavalo do que caminhar e você ficou muito bem com Thunder. Ana hesitou. O pasto distante significava ser ainda mais isolado, sozinho com João por horas. Não que ela tenha medo dele. Quisesse o oposto. Ela estava começando a temer o quanto ela não o temia. Você não precisa, acrescentou João rapidamente, observando sua hesitação. Só pensei que você poderia gostar do passeio. Eu faria, Ana decidiu de repente. Deixe-me mudar para algo melhor para andar. Uma hora depois, eles estavam trotando o amplo pasto, a grama alta escovando as pernas dos cavalos. João montou uma égua manchada denominada Estrela, enquanto Ana realmente se uniu a Thunder, o garanhão negro que parecia ter aceitado completamente. O sol da manhã se sentiu bem no rosto de Ana, e o movimento rítmico do cavalo embaixo dela trouxe de volta memórias de tempos mais felizes, de aulas de equitação quando ela era menina, antes que o dinheiro ficasse apertado, antes que sua mãe conhecesse o homem que se tornaria seu padrasto controlador, o primeiro homem a ensinar. Ana, que o amor e o medo costumavam ser empacotados. Você cavalga como se nasceu em um cavalo, comentou João enquanto Ana facilmente guiou trovões em torno de um tronco caído. Meu avô tinha cavalos, explicou ela. Não é tão bonito quanto estes, mas ele me ensinou o básico quando eu era pequeno. Outra parte de si mesma oferecida, um pequeno presente de confiança. Eles chegaram à cerca danificada por volta do meio da manhã. João desmontou e amarrou a Estrela a uma árvore na sombra. Depois, ajudou Ana abaixo do trovão. Suas mãos eram fortes e firmes na cintura dela, levantando-a sem esforço. Quando seus pés tocaram o chão, ele não deu um passo atrás, e por um momento sem fôlego, eles ficaram perto o suficiente para que Ana pudesse ver as manchas de ouro em seus olhos castanhos. João limpou a garganta e se afastou primeiro,
levando Thunder à sombra ao lado da estrela. Isso não deve demorar muito, disse ele, recuperando ferramentas de seu alforge. Ana o seguiu até a cerca, onde um grande carvalho colidiu com os trilhos superiores. Posso ajudar? João lhe entregou um martelo. Você pode segurar os trilhos, no lugar enquanto eu os protege. Eles trabalharam bem juntos, Ana firmando a madeira enquanto João dirigia unhas com traços fortes e seguros. O trabalho físico foi satisfatório e Ana se viu relaxando apesar do calor. Ela enrolou as mangas da camisa, sem pensar na cicatriz no antebraço, até que ela notou João olhando para ela. A cicatriz era fina, mas proeminente. Uma lembrança desde o momento em que Eduardo a empurrou através de uma mesa de café de vidro. Ana rapidamente rolou a manga de volta, mas João já tinha visto. Há um riacho por perto, disse ele, como se não tivesse percebido o desconforto dela. Bom lugar para se refrescar quando terminamos aqui. Eles terminaram de reparar a cerca assim que o sol do meio, dia, atingiu seu pico. Ambos estavam suados e empoeirados do trabalho. Vamos, disse João, liderando o caminho através de uma bandeja de árvores. O riacho está por aqui. Ana seguiu ouvindo o tagarelice da água antes de vê-la. Um fluxo claro que corre entre os bancos musgosos, sombreados por árvores pendentes. A visão foi instantaneamente convidativa. João se ajoelhou na borda e jogou água no rosto e no pescoço. Vá em frente, disse ele, se afastando para dar o quarto dela. É a melhor sensação em um dia quente como este. Ana se agachou ao lado do riacho e mergulhou as mãos na água fria. Parecia celestial contra sua pele quente. Ela jogou o rosto, depois o pescoço, suspirando de alívio. Meu irmão e eu costumávamos nadar aqui quando crianças, disse João, estabelecendo uma grande pedra próxima. Ficou nossa mãe louca, voltando para casa encharcada e coberta de lama. Ana sorriu para a imagem. Você deve sentir muita falta dele. Todos os dias, João disse simplesmente. Lucas estava cheio de vida, sempre rindo, sempre pronta para a próxima aventura. Ele pegou uma pedra plana e pulou na água. Ele seria um veterinário. Acabara de terminar seu primeiro ano de faculdade quando... Ele parou, incapaz de completar a frase. Ana sentou. Se ao lado dele na rocha, perto, mas não tocando. O que aconteceu a noite do acidente? João ficou em silêncio por tanto tempo que Ana pensou que não responderia. Quando ele finalmente falou, sua voz era difícil de emoção. Estávamos em um concerto na cidade. Eu estava nos levando para casa. Estava chovendo e um caminhão desviou em nossa pista na estrada. Sua mão inconscientemente se moveu para o lado esquerdo, onde Ana imaginou que havia sido ferido. Não me lembro muito depois do impacto. Acordei no hospital 3 dias depois. Lucas nunca acordou. Ana pegou a mão dele, então a menor que cobria a dele. Não foi sua culpa. João virou-se para olhar para ela, surpresa e gratidão em seus olhos. Foi o que todos disseram, mas ele era meu irmãozinho. Eu deveria protegê-lo. A honestidade, crua em sua voz, quebrou algo aberto em Ana. Sem pensar, ela disse, eu sei como é se culpar por algo que você não poderia controlar. João virou a mão para segurar. Lá, adequadamente, seus dedos calejados gentil contra a pele dela. O que quer que tenha acontecido com você, Ana? Espero que você saiba que também não foi sua culpa. Pela primeira vez desde que chegou à fazenda, Ana sentiu lágrimas construindo. Não lágrimas de medo, mas de uma tristeza mais profunda, de reconhecimento. João a viu. Realmente a viu. Com todos os seus pedaços quebrados, e ele não se afastou. Eles sentaram. Se ao lado do riacho por um longo tempo, as mãos apertadas, compartilhando o tipo de silêncio que cura em vez de dói. Quando eles finalmente voltaram para a fazenda, algo mudou entre eles. Um entendimento mais profundo, uma ponte sobre suas dores separadas. Naquela noite, nuvens de tempestade se reuniram sobre a fazenda, trazendo uma pausa bem vinda do calor. Hannah e João estavam sentados na varanda coberta, observando relâmpagos à distância, enquanto tomavam um tomada de limona friade. Storm está chegando rápido, observou João quando o vento aumentou, dobrando o topo das árvores distantes. Ana assentiu, puxando os joelhos até o peito no balanço da varanda.
Certa vez as tempestades a aterroravam, não por causa do próprio clima, mas porque o humor de Eduardo frequentemente escurecia com o céu, como se a pressão atmosférica afetasse seu temperamento. Mas aqui, ao lado de João, ela sentiu apenas uma antecipação agradável, uma sensação aconchegante de ser protegida e segura. As primeiras gotas de chuva gordas atingiram o telhado no momento em que João entrou para garantir as janelas. Ana permaneceu na varanda, observando a cortina da chuva avançar pelos campos. Thunder rolou mais perto agora. João voltou com uma colcha, que ele ofereceu a Ana. Fica frio quando a chuva começa. Ela aceitou com gratidão, envolvendo-o em volta dos ombros. João sentou-se ao lado dela no balanço, com cuidado para deixar o espaço entre eles. Juntos, eles observaram que um raio iluminou a paisagem em flashes breves e brilhantes. Eu sempre amei tempestades, disse João. O poder deles, a maneira como eles limpam o ar. Ana assentiu, entendendo exatamente o que ele quis dizer. É como a natureza nos lembrando quem está realmente no comando. Um flash de raio particularmente brilhante foi seguido quase imediatamente por uma rachadura ensurdecedora de trovões. Ana assustou, instintivamente se aproximando de João. Ele não comentou, simplesmente ajustou sua posição para acomodar. Lá eu deveria verificar os cavalos, disse ele quando a chuva se intensificou. Eles ficam nervosos durante as tempestades. Eu vou com você, ofereceu Ana, surpreendendo-se. O velho Ana teria ficado em segurança dentro de casa, longe do clima turbulento. Mas ela mudou nas últimas semanas, mais forte, mais confiante. Eles correram pela chuva até o celeiro, chegando encharcados apesar da curta distância. No interior, os cavalos níqueram nervosamente quando outro trovão sacudiu o prédio. João mudou-se de barraca para stall, falando suavemente a cada animal. Ana seguiu seu exemplo, parando na barraca de Thunder. O garanhão preto jogou a cabeça ansiosamente. Está tudo bem, garoto, ela murmurou, estendendo a mão para acariciar o pescoço dele. Apenas um pouco de barulho, nada a temer. João apareceu ao seu lado, assistindo com aprovação. Você tem um jeito com ele, ele confia em você. Eu também confio nele, disse Ana, percebendo enquanto falava que era verdade. Ela aprendeu a confiar novamente, não apenas o cavalo, mas João também. Isso aconteceu tão gradualmente que ela não havia notado até agora. Eles se estabeleceram em um banco perto da porta do celeiro, ouvindo a chuva no telhado acima deles. O cheiro terroso de feno misturou-se com o cheiro fresco de chuva soprando. Pela porta meio aberta. Posso te perguntar uma coisa? João disse depois de um tempo. Quando Ana assentiu, ele continuou. Seu nome é realmente Ana? A pergunta a pegou desprevenida. Ela olhou para ele bruscamente, o medo imediatamente subindo no peito. Por que você perguntaria isso? A expressão de João permaneceu calma, não ameaçadora. Às vezes, quando você pensa profundamente, você não responde imediatamente. Quando digo? Como se você não estivesse acostumado a ouvi-lo. Ana olhou para as mãos dela, torcida no colo. João era observador mais do que ela havia percebido. Ela deveria dizer a ele a verdade? Ela poderia confiar nele com seu nome verdadeiro, sua história real. Você não precisa me dizer, disse João gentilmente. Eu só quero que você saiba que quem quer que seja, o que quer que esteja fugindo, você está seguro aqui. Ana respirou fundo. Meu nome é Letícia, disse ela, seu nome verdadeiro se sentindo estranho na língua depois de tanto tempo. Ana é um nome que meu amigo me deu quando me ajudou a escapar. João assentiu, aceitando essa peça de verdade sem exigir mais. Letícia, ele repetiu suavemente, como se estivesse testando como soou. Combina com você. Do lado de fora, a tempestade continuou a se enfurecer, mas dentro do celeiro algo resolvido em Ana, não em Letícia. Pela primeira vez em meses, ela havia falado seu nome verdadeiro em voz alta. Recuperou um pequeno pedaço de si mesma. João não pressionou por mais informações. Ele simplesmente se sentou ao lado dela, uma presença constante como ou a tempestade. Passou lentamente por eles. Quando a chuva havia diminuído para um padrão suave, Letícia se viu inclinando,
se levemente contra o ombro dele, seu corpo relaxado, sua respiração até. O pior já passou, disse João, olhando para o céu com clareza. Mas Letícia se perguntou se ele estava falando mais do que apenas a tempestade. A luz da manhã filtrou as cortinas do quarto de Letícia, acordando-a suavemente. Por um momento ela ficou quieta, ouvindo os sons familiares da fazenda. Roosters, cantando, o distante cair de gado, os passos de João na varanda quando ele trouxe lenha. 2 meses se passaram desde que ela chegou ao Sunset Ranch, e esses sons se tornaram a trilha sonora de sua nova vida. Letícia sentou-se, passando os dedos pelos cabelos. Cresceu mais desde que ela estava aqui, quase chegando aos ombros agora. Eduardo sempre insistiu que ela o mantivesse curto, mais profissional, ele afirmou, embora ela suspeitasse que fosse apenas outra maneira de controlar sua aparência. Ela se vestiu rapidamente com jeans e uma camisa azul clara. Depois olhou para si mesma no pequeno espelho acima da cômoda. A mulher assustada e de olhos ocos que tropeçou nessa fazenda se foi. Seu rosto havia preenchido, sua pele tinha um brilho saudável de trabalhar ao ar livre e, o mais importante, o olhar constante de medo havia desaparecido de seus olhos. Na cozinha, João estava mexendo ovos, as costas para ela quando ela entrava. Sem se virar, ele disse: "Bom dia, Letícia." Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Desde a noite da tempestade, quando ela lhe disse seu nome verdadeiro, ele tomou cuidado em usá-lo quando eles estavam sozinhos. Era uma coisa pequena, mas significava tudo para ela. Um reconhecimento de seu verdadeiro eu, da confiança que cresce entre eles. "Bom dia," ela respondeu, movendo-se para o balcão para derramar café para os dois. "Durma bem?" João virou-se com a panela deslizando ovos em seus pratos. "Tive esse sonho de novo, aquele sobre a sala de concertos. Ultimamente, ele estava tendo-o regularmente, tocando piano novamente, de música enchendo um grande salão." Letícia se perguntou se era um sinal de que ele também estava curando, à sua maneira. "Talvez seja a hora," ela sugeriu não pela primeira vez, enquanto se sentavam à mesa juntos. João se concentrou em sua comida. "Talvez." Ele ficou em silêncio por um momento e depois olhou para cima com um meio sorriso. "Na verdade, eu estava pensando em entrar na cidade grande hoje. San Miguel, não apenas a vila local. Precisa pegar algumas partes para o trator. São cerca de 1 hora de carro. Você gostaria de ir junto?" Letícia congelou, sua xícara de café no meio dos lábios. Cidade. Pessoas. Questões. Risco. João assistiu sua reação com cuidado. Você não precisa. Eu sei que você tem cuidado. Eu vou," disse Letícia, de repente surpreendendo-se tanto quanto João. Ela não podia se esconder para sempre. E San Miguel era grande o suficiente, longe o suficiente da esfera de influência de Eduardo, que o risco parecia gerenciável. "Eu gostaria de..." O sorriso que iluminou o rosto de João valeu a vibração, da ansiedade no peito. O caminhão saltou ao longo de estradas rurais, janelas abertas para a brisa de verão. Letícia assistiu a paisagem rolar, campos dando lugar a casas espalhadas, depois para os arredores de uma cidade muito maior que a pequena vila onde João geralmente comprava suprimentos. San Miguel era uma cidade pequena adequada, com uma praça central cercada por lojas e cafés. João estacionou perto da loja de ferragens e virou-se para ela. "As peças levarão cerca de 1 hora. Quer se encontrar naquele café?" Ele apontou para um pequeno lugar com mesas na calçada. "Diga, meio-dia." Letícia assentiu, agradecida, pela liberdade de explorar por conta própria. Meio-dia. Ela vagou pelas ruas movimentadas, desfrutando do simples prazer do anonimato. Ninguém aqui a conhecia. Ninguém estava procurando por ela. Ela fez a vitória. Comprou um novo lenço de um vendedor de rua e até se tratou de uma casquinha de sorvete, pequenas atividades normais que eram impossíveis em sua vida com Eduardo, onde cada movimento foi questionado, todas as compras examinadas. Perto do Central Square, uma pequena livraria chamou sua atenção. Letícia entrou inalando o cheiro reconfortante de papel e tinta. Ela navegou nas prateleiras, eventualmente selecionando um romance e um livro de poesia.
Quando ela se aproximou do balcão apagar, uma televisão montada na parede chamou sua atenção. A notícia local estava tocando, a âncora discutindo as próximas eleições regionais. E lá na tela estava Eduardo. O sangue de Letícia virou gelo. Eduardo estava apertando a mão do repórter, seu sorriso de campanha firmemente no lugar. O rastreamento na parte inferior da tela o identificou. Eduardo Vega, candidato a governador. Estadual campanha nos distritos do Sul nesta semana. Senhorita, você está bem? A voz do caixa parecia vir de longe. Letícia se forçou a concordar, a entregar dinheiro aos livros para murmurar um agradecimento. Ela deixou a loja em pernas trêmulas, segurando suas compras no peito como um escudo. Eduardo estava fazendo campanha, nos distritos do Sul. A que distância estava San Miguel da trilha da campanha? Ele havia expandido sua busca por ela até aqui? Seu povo estaria assistindo estações de ônibus, hotéis e até ruas aleatórias? Letícia correu em direção ao café onde deveria conhecer João. Sua confiança anterior evaporou. Todo rosto na multidão se tornou uma ameaça potencial. Todo carro que passava é uma possível vigilância. Quando viu João em uma mesa ao ar livre, suas mãos estavam tremendo. Ele ficou imediatamente quando a viu, a preocupação escrita em suas feições. O que aconteceu? Podemos ir? Ela perguntou, sua voz quase audível. Por favor, agora. Sem hesitar, João deixou dinheiro na mesa para seu café intocado e a levou de volta ao caminhão. Somente quando eles estavam saindo da cidade, começaram a respirar normalmente novamente. Você quer falar sobre isso? João perguntou baixinho, seus olhos na estrada. Letícia olhou pela janela, observando a cidade recuar atrás deles. Ele está aqui. Não em San Miguel exatamente, mas nesta região. Faça campanha. Ela não precisava especificar quem era ele. As mãos de João se apertaram no volante. Alguém te viu? Reconheceu você? Acho que não. Mas o seu povo pode. Se estar em qualquer lugar. Letícia se virou para ele com medo gravada na cara dela. João, se ele me encontrar, se ele descobrir onde eu estive... Ele não vai, disse João com firmeza. E mesmo se ele o fizesse, eu não o deixaria machucá-lo. Nunca, nunca, nunca. A feroz proteção em sua voz confortava e assustou Letícia. Você não o conhece. Do que ele é capaz. Ele tem conexões. Polícia, governo local. E agora ele está concorrendo a governador. Se ele vencer, então vamos lidar com isso se isso acontecer. João alcançou o assento e pegou a mão, apertando-a suavemente. No momento você está seguro. Teremos mais cuidado. Isso é tudo. Letícia queria acreditar nele. Quando a fazenda apareceu, seus edifícios familiares é um paraíso à luz do final da tarde. Ela quase o fez. Naquela noite, Letícia estava sentada em sua cama, o livro da poesia fechado ao lado dela. Seu pânico anterior havia diminuído, substituído por uma forte renúncia. Ela estava se enganando nas últimas semanas, brincando de ter uma vida normal. A verdade era que ela nunca estaria livre de Eduardo. Não desde que ele tivesse poder, não desde que estivesse determinado a encontrá-la. Uma batida suave em sua porta a assustou de seus pensamentos sombrios. Letícia, você está bem? A voz de João estava preocupada, mas respeitosa como sempre. Entre, disse ela depois de um momento. João abriu a porta, mas permaneceu na porta, dando-lhe espaço. Ele segurou uma caneca fumegante. Eu fiz aquele chá que você gosta, pensei que poderia ajudar. A simples bondade quase a desfez. Letícia aceitou a caneca, envolvendo os dedos frios em torno de seu calor. Obrigado. Em vez de sair, João hesitou. Posso? Ele perguntou, gesticulando para a beira da cama. Quando Letícia assentiu, ele se sentou, mantendo uma distância cuidadosa entre eles. Eu tenho pensado sobre o que aconteceu hoje. Sobre ele. Letícia olhou para o chá, incapaz de encontrar os olhos de João. Eu deveria sair. Não é seguro para você se eu ficar. Olhe para mim, disse João gentilmente. Quando ela fez, a firmeza em seu olhar a ancorou. Esta é a sua casa agora pelo tempo que você quiser. Não tenho medo desse homem. Você deveria estar, Letícia sussurrou. Diga-me, disse João. Diga-me quem ele é, o que ele fez com você, tudo isso.
Letícia respirou fundo. Ela nunca contou a ninguém a história completa, nem Maria, que tinha visto as contusões, mas não as feridas mais profundas. Mas João merecia saber que tipo de perigo ele poderia estar por causa dela. O nome dele é Eduardo Vega, ela começou, sua voz quase audível. Eu o conheci há 3 anos em um evento de caridade. Eu estava trabalhando como coordenador de eventos. Ele já estava na política, o conselho da cidade com ambições de cargo superior. Ela tomou um gole de chá se preparando para continuar. Ele era encantador, atentado. Enviou flores para o meu escritório todos os dias por 1 semana, até que eu concordei em jantar com ele. Um sorriso amargo cruzou seu rosto. Eu pensei que tinha tanta sorte. Um homem bonito e bem-sucedido interessado em mim comum. A expressão de João escureceu, mas ele permaneceu em silêncio, deixando-a contar a história no seu próprio ritmo. As coisas se moveram rapidamente. Ele queria que eu deixasse meu emprego. Disse que um homem em sua posição precisava de um parceiro que pudesse se concentrar em apoiar sua carreira. Antes que eu percebesse, eu estava morando em sua casa, planejando seus eventos de campanha, hospedando jantares para seus aliados políticos. Letícia colocou a caneca para baixo, suas mãos começando a tremer novamente. O controle era tão gradual que mal notei. Primeiro foram sugestões sobre minhas roupas, meu cabelo. Então estava checando meu telefone, questionando onde eu estava, com quem eu havia conversado. A mandíbula de João se apertou, mas ele não interrompeu. A primeira vez que ele me bateu foi depois de um jantar. Eu falei muito tempo com um de seus doadores, um homem mais jovem. Eduardo esperou até que todos saíram. Depois me acusaram de flertar, de envergonhar. O tchu. Letícia fechou os olhos, a memória vívida, apesar de seus esforços para enterrá-la. Ele me deu um tapa com tanta força que eu caí contra a parede. Então ele chorou, pediu desculpas. Disse que a campanha o estava enfatizando. Disse que isso nunca mais aconteceria. Mas sim, disse João suavemente. Letícia assentiu. Sempre o faz, não é? Cada vez que era pior que a última. Cada vez eu acreditava menos desculpas, mas sair parecia impossível. Ele controlava tudo. Meu dinheiro, meus amigos, até minha identificação. Ele me seguiu quando saí de casa. Como você se afastou? João perguntou. Minha amiga Maria, a enfermeira que me enviou aqui. Ela viu as contusões quando eu acabei, na sala de emergência depois que ele me empurrou pelas escadas. Eu disse que caí, mas ela sabia. Letícia passou os braços em volta de si mesma, como se estivesse afastando um frio. Ela me ajudou a planejar um pouco de cada vez. Me obteve uma nova identificação. Economizou dinheiro de seus próprios contra-cheques para mim. A voz dela pegou. Eu poderia nunca ter encontrado coragem de realmente sair se ele não tivesse colocado uma arma na minha cabeça naquela noite. Ele disse isso com tanta calma, João, como se estivesse discutindo o tempo. Disse da próxima vez que o envergonhava. Ele não ameaçaria. João ficou abruptamente virando-se, com as mãos apertadas em punhos. Letícia podia ver a tensão em seus ombros, o esforço necessário para ele controlar sua raiva. Sinto muito, ela sussurrou. Eu nunca deveria ter trazido esse perigo à sua porta. João voltou-se para ela, e a emoção crua em seus olhos a deixou sem fôlego. Não se desculpe, não por isso, nunca. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos dela. Letícia, me escute. O que ele fez? O controle, o abuso, as ameaças. Isso está com ele, não você. Você sobreviveu. Você se afastou. Isso teve uma coragem incrível. Lágrimas encheram os olhos de Letícia, embaçando sua visão. Ainda estou com tanto medo, ela admitiu. Todos os dias espero que ele me encontre, para me punir por sair. E agora tenho medo de você também. Os polegares de João traçaram círculos suaves nas costas de suas mãos. Vamos descobrir isso, juntos, eu prometo. Mais tarde, depois que João se foi e Letícia estava sozinha com seus pensamentos, ela percebeu algo havia mudado dentro dela. Durante anos ela carregou seu medo e vergonha sozinhos, uma carga secreta que a isolou antes mesmo de fugir fisicamente.
Agora, tendo compartilhado com João, o fardo parecia mais claro de alguma forma. Não se foi, nunca se foi, mas mais leve. E pela primeira vez ela se permitiu reconhecer o sentimento que cresce dentro dela há semanas. A aterrorizou quase tanto quanto Eduardo, mas ela não podia mais negar. Ela estava se apaixonando por João. Na manhã seguinte, Letícia acordou com o som da música. As notas de piano suaves e assustadoras percorreram a fazenda, tão inesperadas que por um momento ela pensou que estava sonhando. Ela saiu da cama e seguiu a melodia até o quarto que havia descoberto semanas atrás. A porta era entreaberta. No interior, João sentou-se no piano, o lençol removido, as costas para ela, enquanto suas mãos se moviam sobre as chaves. Ele brincou, com os olhos fechados, um olhar de dor e paz no rosto, enquanto persurava um nocturno de Chopin do instrumento que ficou em silêncio por tanto tempo. Letícia ficou imóvel na porta, dificilmente ousando respirar. A música encheu a sala, encheu a casa, encheu seu coração. Era lindo e melancólico e de alguma forma esperançoso de uma só vez. Quando as notas finais desapareceram, João permaneceu imóvel por um longo momento, suas mãos descansando nas chaves. Então ele falou sem girar. Eu acordei e sabia que estava na hora. Ele olhou por cima do ombro para ela. Depois do que você me disse ontem à noite, sobre sua coragem, sua força, percebi que tenho me escondido da vida tão certamente. Quanto você está se escondendo dele? Letícia entrou na sala lentamente, desenhada pela música e pelo homem. Foi lindo, Rusty, disse João com um pequeno sorriso, mas parecia certo. Como voltar para casa depois de uma longa jornada. Ele mudou no banco, abrindo espaço para ela sentar. Letícia hesitou, depois sentou-se ao lado dele, cuidadoso para não tocá-lo. As teclas de piano brilhavam na luz da manhã, marfim e ébano, esperando. Meu irmão adorou esta peça, disse João, passando os dedos levemente sobre as chaves sem pressioná-las. Após o acidente, eu não aguentava ouvi-lo, muito menos tocá-lo, doeu demais. E agora? Letícia perguntou. João virou-se para olhar lá, seus olhos quentes. Agora acho que talvez seja hora de parar de deixar a dor ditar nossas vidas. Nós, dois? A implicação de suas palavras pendurou no ar entre elas. Letícia olhou para as teclas de piano, nas mãos fortes de João apoiadas nelas, com suas próprias mãos menores no colo. Não sei se posso. Ela sussurrou. Eu sei, disse João gentilmente. Mas você não precisa enfrentar isso sozinho. Ele colocou as mãos nas chaves novamente e começou a tocar. Não a melancolia Chopin desta vez, mas algo mais leve, uma melodia simples que convidou em vez de lamentar. Sem pensar, Letícia colocou a mão direita nas oitavas mais altas, escolhendo uma contramelódia hesitante, lembrando fragmentos de aulas de piano de longa data. João sorriu, ajustando sua brincadeira para complementar suas notas paradas. Juntos eles criaram algo não bonito nem polido, mas genuíno e vivo. Quando terminaram, o riso borbulhando entre eles, na harmonia imperfeita que eles criaram, seus ombros estavam tocando, o espaço entre eles desapareceu. Ver? João disse, suavemente. Às vezes o mais importante é apenas tentar. Seus olhos se encontraram e o ar entre eles parecia cantarolar com a mesma harmonia que a música deles. O olhar de João caiu nos lábios, uma pergunta em seus olhos. O coração de Letícia correu. Parte dela queria fechar a distância entre eles, conhecer o calor de seu beijo, a força de seu abraço. Mas outra parte, a parte danificada e assustada, pulou de volta. Eu não posso, disse ela de pé abruptamente. Sinto muito, eu preciso de tempo. João assentiu, sem mágoa ou frustração em sua expressão, apenas entendendo. Leve todo o tempo que você precisa. Eu não vou a lugar nenhum. Letícia fugiu para a segurança de seu quarto, suas emoções em tumulto. Ela queria confiar nesse sentimento, esse homem. Mas Eduardo, a voz de Du ainda sussurrava em sua mente, dizendo que ela era inútil, que ninguém poderia realmente amar. Lá, que ela nunca estaria livre. Do lado de fora da janela, ela podia ouvir João se movendo pela fazenda, atendendo às tarefas da manhã sem ela.
A música de piano despertou algo em ambos, algo esperançoso e assustador em igual medida. Os dias seguintes trouxeram um novo ritmo para a fazenda. Todas as manhãs, antes do início das tarefas, João tocava piano, às vezes peças clássicas, às vezes simples músicas folclóricas. Letícia ouvia da cozinha ou do quarto dela, deixando a música cair sobre ela, um bálsamo para seu espírito agredido. Eles continuaram trabalhando lado a lado, cuidando dos animais, cuidando da pequena horta que havia se expandido sob os cuidados de Letícia. Mas agora havia uma nova consciência entre eles, uma corrente tácita de sentir que nenhum deles poderia mais negar. João nunca empurrou. Ele não mencionou o momento deles no piano, não tentou beijar-la novamente. Mas Letícia o pegou observando, às vezes com uma ternura que fazia com que a respiração pegasse. Uma noite, enquanto se sentavam na varanda depois do jantar, assistindo vaga, lumes dançando acima dos campos, João disse casualmente: "Liguei para meus pais hoje, Letícia." Olhou para ele surpresa. Em todo o seu tempo na fazenda, ela nunca o conheceu a entrar em contato com a família dele. "Como eles estão?" "Bom, fico feliz em ouvir de mim." Ele olhou para ela. "Eu contei a eles sobre você." Letícia endureceu. "O que você disse a eles?" "Só que eu tenho um amigo ficando na fazenda. Alguém importante para mim." O olhar de João era firme, honesto. "Eu não compartilhei nada que o colocasse em risco, Letícia. Eu nunca faria isso." Ela relaxou um pouco. "O que eles disseram?" Um sorriso tocou seus lábios. "Minha mãe disse que já era hora de eu ter uma boa companhia. Perguntei se você gosta de cozinhar. Coisas típicas da mãe." Letícia sorriu apesar de suas preocupações. Parecia tão normal, tão comum, o tipo de conversa que as pessoas tiveram quando suas vidas não eram sombreadas pelo medo e segredos. "Eles querem visitar", continuou João. "No próximo mês, talvez. Eu disse a eles que precisaria verificar com você primeiro." "Oh." Letícia torceu as mãos em seu colo. Conhecendo os pais de João, pareciam um passo. Ela não tinha certeza de que estava pronta para dar. Eu não sei." João cobriu suas mãos inquietas com uma delas. "Você não precisa decidir agora. E se você não estiver confortável, vou dizer a eles que não é um bom momento. Sem pressão, sem expectativas. Assim como sempre." Assim como sempre. Isso foi João, paciente, compreensivo, dando a ela o espaço e o tempo que ela precisava. Era tão diferente das demandas de Eduardo. Sua necessidade de conformidade imediata, sua raiva quando ela hesitou ou questionou. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir, Letícia ficou em sua janela, observando o luar em prata no curral. O contraste entre os dois homens em sua vida não poderia ter sido mais severo. Eduardo, que alegou amá-la enquanto lhe causava nada além de dor, e João, que pediu nada enquanto lhe dava segurança, respeito, e agora talvez seu coração. Ela poderia confiar nesse sentimento. Ela poderia confiar em si mesma para reconhecer o amor verdadeiro depois de ser tão completamente enganado por sua falsidade? Uma estrela de tiro riscada no céu, brilhante e fugaz. Letícia fechou os olhos e fez um desejo, não por escapar desta vez, mas para a coragem de ficar, enfrentar seus medos, abrir seu coração com a possibilidade de que nem todo o amor fosse destrutivo. Uma semana depois, João anunciou no café da manhã que precisava dirigir até a fazenda vizinha para ajudar com um cavalo doente. "Eu vou embora a maior parte do dia", explicou ele, despejando uma segunda xícara de café. "Carlos tem uma égua prestes a potro e pode haver complicações." Letícia assentiu. "Vou cuidar das coisas aqui." João hesitou, depois enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno objeto. "Eu pretendo dar isso a você", disse ele, colocando-o na mesa entre eles. Era um telefone celular. Simples, não o modelo mais recente, mas novo. "Ele tem meu número programado", disse João. "E Marias, apenas caso você precise nos alcançar rapidamente. A recepção não é ótima aqui, mas funciona da casa principal e do celeiro." Letícia olhou para o telefone. Era uma coisa tão pequena, mas representava algo imenso. Conexão, segurança, confiança.
Eduardo havia monitorado o telefone constantemente, verificando suas ligações, lendo seus textos, excluindo contatos que ele não aprovou. Eventualmente, ele tirou o telefone dela completamente, deixando-a isolada, exceto quando ele estava com ela. "Obrigado", disse ela, sua voz espessa de emoção, enquanto pegava o telefone. João se levantou, reunindo seu chapéu e chaves. "Eu deveria estar de volta antes do anoitecer, mas se alguma coisa surgir, ligue. E a entrega de ração pode vir enquanto eu estiver fora. Apenas peça que eles deixem as malas pelo celeiro, como de costume." Depois que ele saiu, Letícia passou por suas tarefas matinais, o novo telefone escondido com segurança no bolso. Foi um dia lindo, do tipo que fez a fazenda parecer algo de uma pintura. Campos verdes que se estendiam até o horizonte, o céu, azul acima, as borboletas dançando ao redor das flores silvestres que faziam fronteira com o jardim. Ela estava pendurando roupas na linha atrás da casa quando ouviu um carro se aproximando. A entrega da alimentação, ela pensou, se movendo para a frente da casa. Mas o veículo que chegou à unidade não era o caminhão de entrega habitual. Era um sedã preto elegante. Os gentis funcionários do governo dirigiram. Letícia congelou, seu coração batendo contra as costelas. Poderia não ser nada. Alguém perdido procurando instruções. Ou poderia ser tudo o que ela temia. O carro parou em frente à casa e um homem de terno escuro emergiu do lado do motorista. Ele não era Eduardo. Esse homem era mais velho, mais pesado, com cinza em seus templos. Mas algo sobre seus movimentos metódicos, a maneira como ele pesquisou a propriedade, enviou arrepios na coluna de Letícia. Ela se retirou para a varanda, uma mão na maçaneta da porta da frente, pronta para fugir para dentro se necessário. Sua outra mão fechou ao redor do telefone no bolso. "Bom dia", o homem chamou, aproximando-se de um sorriso profissional que não alcançou seus olhos. "Estou procurando o proprietário desta propriedade." "Ele não está aqui", respondeu Letícia, lutando para manter sua voz firme. "Posso ajudar?" O homem enfiou a mão em sua jaqueta e retirou uma pequena carteira de couro, abrindo-a para revelar um distintivo. "Detetive Marcos Rivera, Polícia Estadual. E você é?" "Ana", disse Letícia automaticamente, voltando à sua falsa identidade. "Ana Costa. Eu trabalho aqui." Os olhos do detetive Rivera se estreitaram um pouco. "Lembre-se, se eu fizer algumas perguntas, senhorita Costa, não demorará muito." Todo o instinto gritava com Letícia para correr, para se esconder, para chamar João. Mas ela sabia que atuar suspeito só pioraria as coisas. Ela forçou uma expressão neutra. "O que se trata?" "Apenas consultas de rotina", disse Rivera, subindo os degraus da varanda. Ele ficou muito perto, invadindo seu espaço de uma maneira que parecia deliberada, intimidadora. "Estamos conduzindo cheques em todas as propriedades remotas da área. Segurança da campanha, você entende. O vereador Vega estará realizando uma manifestação próxima na próxima semana. Eduardo." Eduardo estava vindo aqui, não para a fazenda especificamente, mas para a área. Perto o suficiente para que sua equipe de segurança estava verificando propriedades isoladas. Perto o suficiente para encontrar, lá se eles parecessem muito suficientes. Letícia disse, esperando que seu terror não aparecesse no rosto. "Eu não sigo muito a política." Rivera estudou seu rosto atentamente. "Você parece familiar, senhorita Costa. Já nos conhecemos antes?" "Acho que não", disse Letícia, forçando-se a encontrar o olhar dele, apesar do medo que se agitava no estômago. "Eu mantenho a mim mesmo principalmente." Rivera pegou um pequeno bloco de notas. "E há quanto tempo você trabalha aqui?" "Alguns meses." A mente de Letícia correu. Ele era realmente um detetive? Ou um dos pessoal de segurança privada de Eduardo com um distintivo falso? De qualquer maneira, ela estava em perigo. E o proprietário? O que era o nome dele de novo? João. "Pedro Mendes", disse Letícia, não vendo motivos para mentir sobre isso. "Ele está ajudando em uma fazenda vizinha paradia. Uma emergência veterinária." Rivera fez uma anotação e depois olhou além dela para a casa. "Lembre-se, se eu der uma olhada, procedimento padrão." "Receio não poder autorizar isso", disse Letícia, surpreendendo-se com sua firmeza.
Você precisaria falar diretamente com o Sr. Mendes ou trazer um mandado. Um flash de aborrecimento cruzou o rosto de Rivera, rapidamente mascarado. Claro. Talvez eu volte quando o Sr. Mendes estiver aqui. Ele entregou a ela um cartão de visita. Se você pensa em algo incomum na área, trilhas, atividades suspeitas, me dê uma ligação. Letícia pegou o cartão, os dedos entorpecido. Eu vou. Ela permaneceu na varanda, observando Rivera voltar para o carro dele. Ele ficou lá por um momento, falando em um rádio ou telefone, antes de finalmente se afastar. Somente quando a poeira de seu carro que partiu se estabeleceu, Letícia se permitiu entrar em colapso nos degraus da varanda, todo o seu corpo tremendo. Eles estavam procurando por ela. Talvez não especificamente, sim, mas eles estavam olhando. E eles vieram para a fazenda. Quanto tempo antes de fazer a conexão? Quanto tempo antes de o próprio Eduardo ver a mulher que seu detetive pensou parecia familiar? Com as mãos trêmulas, Letícia puxou o telefone que João lhe deu. Ela teve que avisá-lo. Tive que dizer a ele o que havia acontecido. Mas, enquanto ela discou o número dele, outro pensamento a atingiu com clareza devastadora. Desde que ela ficasse, João também estava em perigo. Eduardo não hesitaria em machucar ninguém que a ajudara, que a escondeu. Ela não suportava o pensamento de João sofrer por causa dela. Ela terminou a chamada antes de se conectar. Havia apenas uma escolha, realmente. A mesma escolha que ela fez naquela noite, quando fugiu da cidade com nada além de uma mochila. Ela teve que correr. De novo. Agora, antes de João voltar, antes de perder a coragem, limpando as lágrimas de suas bochechas, Letícia correu para o quarto e pegou sua mochila. Ela o enfiou com roupas, o pouco dinheiro que salvou da venda de ovos e vegetais no mercado local, e a nova identidade que Maria lhe deu. Então ela escreveu uma nota, sua letra instável, mas determinada. João, eles vieram olhando hoje. Detetive fazendo perguntas. Não é seguro para você se eu ficar. Não consigo suportar o pensamento de trazer o perigo à sua porta depois de tudo o que você fez por mim. Por favor, não tente me encontrar. Seja seguro. Obrigado. Você me devolveu algo que eu pensava estar perdido para sempre. A crença de que homens bons existem neste mundo. Ela colocou a nota na mesa da cozinha, onde ele certamente a encontraria. Então, com uma última olhada ao redor da fazenda que se tornara seu refúgio, sua casa, Letícia carregou sua mochila e seguiu para a estrada principal, lágrimas embaçando sua visão, mas seus passos determinados. Melhor sair agora, em seus termos, do que esperar até Eduardo encontrar, lá, atende-os. Melhor levar a memória da bondade de João, sua força gentil, seu amor não dito do que vê, lo destruído pela vingança de Eduardo. A estrada se estendeu diante dela, quente e empoeirada sob o sol da tarde. Letícia andou, sem saber para onde. Estava indo, só que tinha que se afastar do Sunset Ranch, pelo bem de João ainda mais do que o dela. Atrás dela, a fazenda ficou menor à distância, até desaparecer em torno de uma curva na estrada. Somente então Letícia se permitiu parar, se apoiar contra uma árvore na beira da estrada, para realmente sentir o peso do que estava deixando para trás. Não apenas segurança e conforto, mas possibilidade. A chance de uma vida que ela mal ousava imaginar. Uma vida com alguém que a viu, a valorizava, talvez até a amasse. Sinto muito. Ela sussurrou as palavras levadas pelo vento. Sinto muito, João. Então ela endireitou os ombros e continuou andando, cada passo levando, a além do homem que começou a curar seu coração partido e mais perto de um futuro incerto, onde ficaria sozinha mais uma vez. O sol da tarde bateu sem piedade, enquanto Letícia caminhava pela estrada empoeirada. Ela estava andando por horas, sua garrafa de água agora vazia, as pernas doendo a cada etapa. Alguns carros haviam passado, mas ela se abaixou atrás de árvores ou arbustos de cada vez, com medo de conter o detetive Rivera, ou pior, o próprio Eduardo. Sua mente continuava voltando para a fazenda, para as galinhas que precisavam se alimentar, para o cobertor semi-acabado que ela estava tricotando, para João, especialmente para João. Ele já havia voltado para casa? Ele encontrou a nota dela?
Ele estava com raiva, magoado ou talvez aliviado por ter a complicação da presença dela removida de sua vida? Não, ela não podia acreditar nessa última parte. João não passava de gentil, solidário, paciente. Ele havia lhe dado espaço para curar, não pediu nada em troca, e lentamente, sem nenhum deles reconhecendo totalmente, eles haviam construído algo precioso juntos, algo que ela acabara de abandonar. Foi a única escolha. Ela sussurrou para si mesma, limpando o suor da testa. A única maneira de mantê-lo seguro. Uma parada de ônibus apareceu em torno de uma curva na estrada, nada mais do que um banco de metal sob um pequeno abrigo. Letícia afundou com gratidão, verificando o cronograma publicado no lado. O último ônibus do dia passaria em 20 minutos, indo para uma cidade chamada Santana, a cerca de 30 quilômetros de distância. A partir daí, ela poderia pegar outro ônibus para algum lugar maior, em algum lugar que ela poderia desaparecer novamente. O som de um veículo que se aproximava a fez tenso, pronto para se esconder novamente. Mas não foi um carro desta vez. Era a caminhonete de João, a pó subindo atrás dela enquanto acelerava a estrada em sua direção. Letícia se levantou, congelada em indecisão. Ela deveria correr? Esconder? Mas onde? Os campos abertos não ofereciam cobertura, e a parada de ônibus era a única estrutura à vista. O caminhão parou ao lado da parada de ônibus e João pulou, seu rosto uma máscara de preocupação e alívio. Letícia! Ele ligou, correndo em sua direção. Graças a Deus eu te encontrei. Como você... Ela começou, mas ele a cortou, suas palavras caindo rapidamente. Maria ligou logo depois que você saiu. Ela estava tentando alcançá-lo, ficou preocupada quando você não respondeu. Ele estava respirando com força, como se estivesse correndo. Ela disse que o detetive de Eduardo está visitando todos os seus amigos, mostrando sua foto. Quando cheguei em casa e encontrei sua nota, Letícia deu um passo para trás, abraçando-se. Então você entende por que eu tinha que ir. Eles estão se aproximando, João. Se Eduardo me encontrar em sua fazenda, ele destruirá tudo. Ele vai machucar você. João se aproximou, seus olhos intensos. Você não pode continuar correndo, Letícia. Sempre haverá outra cidade, outro detetive, outra ligação. Ele pegou as mãos dela e, depois de um momento de hesitação, ela o deixou levá-las. Volte comigo. Vamos enfrentar isso juntos. Como? Letícia perguntou, lágrimas ameaçadoras. Ele tem poder, conexões. Eu sou apenas uma mulher com uma identificação falsa e uma mochila. Você não está mais sozinho, disse João com firmeza. Eu tenho uma ideia. Mas primeiro você precisa decidir. Você confia em mim? Letícia olhou nos olhos dele, vendo nada além de sinceridade e algo mais profundo, algo que fez seu coração correr. Sim, ela sussurrou. Eu confio em você. Então volte para casa, ele disse simplesmente. Depois de um momento de hesitação, Letícia assentiu. João a levou ao caminhão, abriu a porta do passageiro para ela, e logo eles estavam voltando para o Sunset Ranch, o sol que lançava longas sombras nos campos. Qual é a sua ideia? Letícia perguntou finalmente, quebrando o silêncio que havia se estabelecido entre eles. João olhou para ela e depois de volta à estrada. Acho que é hora de parar de se esconder e começar a lutar. O poder de Eduardo vem de sua imagem pública, certo? Sua reputação como político de destaque. Letícia assentiu lentamente. A imagem dele é tudo para ele. É por isso que ele teve tão cuidado para esconder o abuso, fazê-lo antes das aparições públicas, médicos particulares quando as coisas ficaram muito ruins. Então essa é a fraqueza dele, disse João, um conjunto determinado para sua mandíbula. A verdade, sua verdade. Letícia sentiu um calafrio apesar da noite quente. Você quer que eu chegue ao público? Diga a todos o que ele fez? Nem todo mundo. Ainda não. João virou o caminhão para o familiar DRT Road que leva à fazenda. Primeiro precisamos de evidências, aliados, um plano. Maria já está trabalhando nisso e meu primo Luiz é advogado da cidade. Ele é especializado em casos de violência doméstica. Um advogado? Letícia repetiu atordoada. João, eu não posso pagar. Ele me deve um favor, interrompeu João. Grande, e ele odeia homens.
que abusam do poder quase tanto quanto odeia homens que abusam de mulheres. Quando a casa da fazenda apareceu, suas janelas brilhavam dourada no crepúsculo, Letícia sentiu um peso levantando seus ombros. Não completamente. O medo ainda estava lá, o conhecimento de que Eduardo estava procurando por ela, mas agora ela não estava carregando sozinha. Um dia de cada vez, disse João suavemente, como se estivesse lendo seus pensamentos. Hoje, à noite estamos seguros. Amanhã começamos a lutar de volta. Na manhã seguinte, Letícia acordou com o som agora familiar de João tocando piano, mas desta vez a melodia não era melancólica ou hesitante. Era forte, resoluto, quase desafiador. A sonata Pathétique de Beethoven, o primeiro movimento apaixonado, dando lugar ao segundo movimento sereno enquanto ela ouvia. Ela se vestiu rapidamente e seguiu a música para a sala de piano, onde João estava sentado, completamente absorvido em sua tocação. Letícia esperou na porta até terminar, não querendo interromper o poder do momento. Quando as notas finais desapareceram, João olhou para cima e a viu. "Bom dia", disse ele, um pequeno sorriso aquecendo seu rosto. "Durma bem?" "Melhor do que eu esperava", admitiu Letícia. A música era linda. João fechou a tampa do piano suavemente. "Minha mãe costumava dizer que a música é como a alma fala quando as palavras não são suficientes." Ele se levantou, esticando-se um pouco. "Maria e Luiz devem estar aqui por volta do meio. Dia, você tem certeza de que está pronto para isso?" Letícia respirou fundo. "Não, mas eu vou fazer isso de qualquer maneira." O sorriso de João aumentou com aprovação. "Isso é bravura. Não a ausência de medo, mas a decisão de enfrentá-lo." Ele hesitou e acrescentou: "O que quer que aconteça hoje, o que você decidir fazer a seguir, quero que você saiba de alguma coisa." "O quê?" Letícia perguntou, seu pulso acelerando com a intensidade em seus olhos. "Nos últimos meses, tendo você aqui, é como se a fazenda ganhasse vida novamente. Como se eu ganhasse vida novamente." João deu um passo em sua direção e depois parou como se tivesse medo de empurrar longe demais. "Você não precisa dizer nada. Eu só queria que você soubesse." Antes que Letícia pudesse responder, o telefone no bolso zumbiu, o que João lhe deu. Ela puxou para fora vendo o nome de Maria na tela. "Maria?" Ela respondeu, sua voz apertada com preocupação. "Letícia, graças a Deus." A voz de Maria estalou através da conexão. "Ouça com cuidado. Eduardo deu uma entrevista esta manhã. Anunciou que está visitando todas as cidades do distrito pessoalmente. Ele mencionou San Miguel especificamente. Disse que estaria lá amanhã para uma manifestação de campanha." Os joelhos de Letícia enfraqueceram. Ela pegou o quadro da porta para apoio. "Amanhã isso é muito cedo, não estamos prontos." "Luiz e eu estamos a caminho agora", disse Maria. "Estaremos lá em 1 hora. Não entre em pânico. Isso pode realmente funcionar a nosso favor." Depois de desligar, Letícia transmitiu as informações a João, que assentiu sombriamente. "Precisamos nos mover rápido, então. Vamos tomar café da manhã e nos preparar para a chegada deles." Enquanto trabalhavam juntos na cozinha, uma estranha calma se estabeleceu sobre Letícia. Por 3 anos, ela morava no terror de Eduardo, andando com cascas de ovos, nunca sabendo o que pode desencadear sua raiva. Mesmo depois de escapar, ela carregou esse medo com ela, olhando por cima do ombro, pulando para as sombras. Mas agora, com João ao lado dela, com amigos chegando para ajudar, com um plano tomando forma, ela sentiu algo novo emergindo por baixo do medo. Determinação. Raiva até. Eduardo roubou anos de sua vida, a fez duvidar de seu próprio valor, sua própria sanidade. Ele transformou seu amor em uma arma contra ela. Não mais. O que quer que acontecesse a seguir, ela nunca mais lhe daria esse poder sobre ela. Maria, Luiz chegaram pouco antes do meio-dia, o som do carro trazendo Letícia e João para a varanda da frente. Maria correu os degraus e abraçou Letícia ferozmente. "Estou tão preocupado", disse ela, recuando para examinar o rosto da amiga. "Você está bem, porém, mais forte." "Eu sou", disse Letícia, surpresa ao perceber que era verdade. Luiz, um homem alto com olhos inteligentes e a mesma presença constante de João,
Se apresentou com um aperto de mão quente. João me disse um pouco do que você passou, disse ele. Quero que você saiba que estou aqui para ajudar o que você decidir. No interior, reunidos ao redor da mesa da cozinha com café e os rolos de canela que Letícia assinaram naquela manhã, começaram a formar um plano. Eduardo é cuidadoso, explicou Letícia. Ele nunca deixou marcas onde as pessoas podiam vê-las. Nunca perdeu o controle em público. Sempre teve uma explicação para qualquer hematomas que apareceu. Eu sou tão... Desajeitado, ela caiu. Você sabe como as mulheres são. Luiz assentiu fazendo anotações. Táticas comuns. Mas há evidências médicas? Alguns, confirmou Maria. Eu mantive cópias de seus registros das visitas à sala de emergência. E houve naquele momento que o vizinho chamou a polícia. Eles não fizeram nada, disse Letícia, amargamente. Eduardo disse a eles que eu era emocionalmente instável, que eu me machuquei durante um episódio. Eles acreditavam nele. Por que não? Ele é um vereador respeitado. Eu era apenas sua namorada histérica. Mas agora ele está concorrendo a governador, apontou Luiz. As apostas são mais altas, e a imprensa ama nada mais do que derrubar uma estrela política em ascensão. Eu não quero vingança, disse Letícia em silêncio. Eu só quero ser livre, saber que ele não pode me machucar ou ninguém mais nunca. Esses objetivos se alinham perfeitamente, garantiu Luiz. O poder de Eduardo depende inteiramente de sua imagem pública. Se podemos mostrar ao mundo quem ele realmente é, esse poder desmorona. João, que estava ouvindo atentamente, falou. A manifestação amanhã é um risco, mas também uma oportunidade. Todo o canal de notícias da região estará lá. Luiz assentiu pensativamente. Arriscado, mas dramático. Se Letícia se apresentasse publicamente com evidências como Eduardo, está fazendo seu argumento para ser governador. Ele parou olhando para Letícia. Mas é muito pedir, muito público, muito confrontador. Letícia sentiu uma vibração de pânico com o pensamento de enfrentar Eduardo, de falar em frente a câmeras e repórteres. Mas ela pensou em outras mulheres que poderiam cair em sua armadilha se permanecessem em silêncio. Pensou na liberdade que ainda a iludia, enquanto vivia com medo. Eu farei isso, disse ela, sua voz mais firme do que ela esperava. Mas eu preciso de todos vocês comigo. Eu não posso encará-lo sozinho. João alcançou o outro lado da mesa e pegou a mão dela. Você não estará, não por um minuto. Maria e Luiz trocaram um olhar que Letícia não conseguia interpretar. O quê? Ela perguntou suspeita. Maria suspirou. Há algo mais que você deve saber. Algo que eu descobri quando estava reunindo evidências. Ela puxou uma pasta da bolsa e deslizou-a sobre a mesa. Eduardo já fez isso antes. Pelo menos 2 vezes que eu poderia encontrar registros. Letícia abriu a pasta com as mãos trêmulas. No interior, havia relatos médicos, declarações policiais e até uma ordem de restrição, todas arquivadas por mulheres antes dela, todas mais tarde retiradas ou demitidas. Tudo com o mesmo padrão de lesões, as mesmas explicações. O mesmo predador. Eles foram silenciados, explicou Luiz. Dinheiro, ameaças, o que for necessário. Mas se eles soubessem que não estavam sozinhos, se o viram falando, eles também podem se apresentar. Terminou Letícia, uma nova resolução endurecendo dentro dela. Não era mais apenas sua liberdade. Tratava-se de parar um ciclo de abuso que já havia reivindicado muitas vítimas. Olhando para os 3 rostos observando-a com preocupação e apoio, Letícia tomou sua decisão. Amanhã, então, no rally. Terminamos isso. O resto do dia passou em um borrão de preparação. Luiz fez telefonemas para contatos jornalistas. Maria organizou as evidências médicas e João ficou perto de Letícia, sua presença constante uma tâncora enquanto ela escreveu sua declaração. A verdade que finalmente falaria em voz alta. Em noite, exaustão anúncio se estabeleceu sobre o grupo. Maria e Luiz se retiraram para os quartos de hóspedes que João havia preparado, deixando Letícia e João em paz na varanda, observando as primeiras estrelas aparecer no céu escuro. Assustado, João perguntou suavemente.
Aterrorizado, admitiu Letícia. Mas também pronto, de alguma forma. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo. O chilrear de grilos e a piando distante de uma coruja, os únicos sons. Finalmente, Letícia virou-se para enfrentar João diretamente. Esta manhã, antes de Maria ligar, você estava tentando me dizer algo, disse ela. Os olhos de João encontraram os dela, quentes mesmo na escuridão do encontro. Eu era. Acho que sei o que era, disse Letícia, seu coração batendo. E eu acho que talvez me sinta da mesma maneira. Mas tenho medo. De quê? João perguntou gentilmente. Letícia olhou para as mãos dela, de acreditar em algo bom novamente, de confiar nesses sentimentos. E se eu estiver errado? E se eu estiver tão quebrado que não posso dizer a diferença entre o amor verdadeiro e o que Eduardo ofereceu? João estendeu a mão, inclinando o queixo até que ela conheceu o olhar dele. Você não está quebrado, Letícia. Ferido, sim, cura, sim, mas não quebrado. Sua voz era baixa, sincera. E você não precisa descobrir tudo hoje à noite. O que quer que aconteça amanhã, seja o que for que você decidir depois, estarei aqui. Sem pressão, sem expectativas. Lágrimas encheram os olhos de Letícia. Como eu te encontrei? Em todo o mundo, como acabei aqui com alguém que entende? Talvez não se trata de encontrar, sugeriu João, enxugando uma lágrima da bochecha com o polegar. Talvez seja sobre reconhecer. Duas almas feridas reconhecendo algo um no outro. A capacidade de curar para começar de novo. Letícia se inclinou para a frente, então, fechando a distância entre eles. Seus lábios se encontraram em um beijo, tão gentil que fez suas experiências anteriores parecerem imitações pálidas de conexão. A mão de João embalou seu rosto como se ela fosse preciosa, frágil. Não na maneira como Eduardo a fez se sentir frágil, como algo falho que pode quebrar a qualquer momento, mas como algo valioso que merecia cuidado. Quando eles se separaram, ambos estavam sorrindo através de lágrimas. Nenhuma palavra era necessária. O que quer que o amanhã tenha trazido, esse momento foi deles. Uma promessa, um começo, um reconhecimento da possibilidade. A praça da cidade de San Miguel estava cheia de pessoas quando chegaram no dia seguinte. Um estágio foi montado em uma extremidade. Banners proclamando Vega para governador vibrando na brisa. Vans de notícias alinhavam a rua adjacente, repórteres fazendo entrevistas preliminares com apoiadores. Letícia sentou-se na parte de trás do carro de Luiz, João ao lado dela, seu coração batendo com tanta força que ela pensou que poderia romper suas costelas. Ela usava um vestido azul simples, a cor favorita de João, lembrou-se com um pequeno sorriso. E o cabelo dela foi puxado para trás em um rabo de cavalo. Sem disfarce hoje. Hoje, ela seria totalmente ela mesma. Lembre-se do plano, disse Luiz do banco do motorista. Maria e eu abordaremos os repórteres primeiro. Deitamos as bases. Quando eu sinalizo, você e João caminham até a área da imprensa. Você faz sua declaração. Temos cópias das evidências para distribuir. Depois saímos imediatamente. Sem perguntas, sem persistir. Letícia assentiu segurando o papel com sua declaração preparada. Depois de uma noite inquieta, ela a reescreveu esta manhã, simplificando a sua essência. Suas mãos tremeram um pouco, mas sua resolução foi firme. Ele ainda não está aqui, informou Maria, examinando a multidão. Mas sua equipe de segurança está, configurando, verificando a área, incluindo nosso amigo de detetive Rivera. Aposto, João murmurou, sua mão encontrando Letícia e apertando suavemente. Eles esperaram no carro, observando a multidão crescer. Os apoiadores políticos distribuíram botões e folhetos. Uma banda local tocou música otimista, de um canto da praça. Tudo parecia tão normal, tão comum, uma reunião da comunidade para ouvir um candidato falar. Quantas dessas pessoas sabiam? Que tipo de homem eles estavam realmente apoiando? Lá, disse Maria de repente apontando. SUV preto chegando a Main Street. A respiração de Letícia prendeu quando ela viu o veículo, idêntico para o Eduardo sempre usou. Parou perto do palco, e o pessoal de segurança imediatamente o cercou. E então,
Como uma cena de seus pesadelos, o próprio Eduardo emergiu. Ele parecia exatamente como ela se lembrava. Muito em um terno caro, seu sorriso praticou e charmoso enquanto ele acenava para a multidão. À distância, ele apareceu a própria imagem de um político de sucesso, confiante, acessível, um homem do povo. Somente Letícia sabia a raiva que poderia transformar esse rosto bonito em um instante, a crueldade que essas mãos eram capazes, as mentiras que sorriam escondidas. Você está bem? João perguntou, sua voz gentil, mas preocupada. Letícia percebeu que estava prendendo a respiração. Ela exalou lentamente. Sim, vamos fazer isso. Luiz e Maria saíram do carro primeiro, movendo-se propositadamente em direção a um grupo de repórteres montando perto do palco. Letícia observou Luiz falar com eles, mostrando algo em uma pasta, a evidência que eles haviam compilado. Vários repórteres olharam para cima. Seu interesse profissional claramente despertou. No palco, Eduardo estava cumprimentando autoridades locais, apertando as mãos, preparando-se para seu discurso. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Luiz olhou de volta para o carro e assentiu. Estava na hora. João saiu primeiro, depois abriu a porta de Letícia e ofereceu sua mão. Ela pegou, tirando força de seu toque, e juntos eles caminharam em direção à área da imprensa, onde Maria e Luiz haviam agora reunido um pequeno aglomerado de repórteres interessados. Vega fará uma breve declaração, Luiz estava dizendo, quando se aproximaram. Temos documentação para apoiar tudo o que ela está prestes a lhe contar. Os repórteres se viraram quando Letícia e João chegaram, as câmeras imediatamente se concentrando no rosto. Um murmúrio percorreu o pequeno grupo, reconhecimento de alguns, confusão de outros. Essa é a ex-namorada de Eduardo Vega, um repórter sussurrou para outro. Ela desapareceu meses atrás. Letícia respirou fundo e desdobrou sua declaração, mas enquanto olhava para as palavras que havia tão cuidadosamente preparado, ela percebeu que não eram necessárias. Ela sabia o que precisava dizer. Meu nome é Letícia Vega, ela começou, sua voz mais forte do que esperava. Por 3 anos morei com Eduardo Vega, o homem que está pedindo seus votos hoje. Em público, ele se apresentou como um funcionário público dedicado, um campeão dos valores da comunidade. Em particular, ele era meu agressor. Um murmúrio. Chocado, percorreu o grupo de repórteres. As câmeras começaram a piscar mais rapidamente. Ele controlava todos os aspectos da minha vida, o que eu usava, com quem falei, quando eu poderia sair de casa. Quando eu o descontei, ele me puniu fisicamente. Tenho registros médicos documentando vários ferimentos, relatórios policiais que foram demitidos por causa de sua influência e testemunho de trabalhadores da saúde que me trataram. Letícia sentiu a mão de João nas costas dela. Um lembrete suave de sua presença, seu apoio. Ela continuou, sua voz ganhando confiança com cada palavra. Eu não sou a primeira mulher que Eduardo abusou. Existem outras, cuja privacidade eu respeitarei. Mas eles também forneceram evidências de que formam um padrão de anos. Um padrão que desqualifica esse homem de qualquer posição de confiança ou autoridade pública. No palco, Eduardo notou a comoção perto da área da imprensa. Ele parou em sua conversa, franzindo a testa enquanto tentava ver o que estava acontecendo. Letícia sabia no momento em que a reconheceu. Seu rosto congelou, depois escureceu de fúria mal contida. Eu escapei do controle de Eduardo há 4 meses, temendo pela minha vida, depois que ele me ameaçou com uma arma. Estou escondido desde então, mas me recuso a me esconder por mais tempo. Recuso-me a deixar o medo me silenciar enquanto esse homem busca um poder ainda maior. Eduardo estava se movendo agora, descendo do palco, sinalizando para o pessoal de segurança que começou a empurrar a multidão em direção à área da imprensa. Luiz notou também, avançando um pouco. Vega agora distribuirá a documentação que apoia suas reivindicações, anunciou ele, quando Maria começou a entregar pastas aos repórteres. Não estaremos fazendo perguntas neste momento. Uma das repórteres, uma mulher com olhos afiados e uma expressão determinada, levantou a voz. O Sr. Vega está se aproximando.
Você estaria disposto a confrontá-lo diretamente com essas alegações? Antes que Letícia pudesse responder, Eduardo rompeu o círculo de repórteres, sua equipe de segurança formando uma barreira atrás dele. Seu sorriso público se foi, substituído por fúria fria mal contida por trás de uma máscara de preocupação. Letícia, disse ele, sua voz carregando a nota certa de afeto preocupado. Meu Deus, estamos tão preocupados. Onde você esteve? Ele a alcançou, mas João passou bem entre eles. Não a toque, João disse calmamente, seu corpo tenso, mas sua voz controlou. Os olhos de Eduardo passaram a João, descartando-o instantaneamente como sem importância, depois de volta a Letícia. Querida, você não está bem. Lembre-se do que os médicos disseram sobre seus episódios. Deixe-me ajudá-lo. As táticas familiares, a iluminação, interpretando o parceiro em questão, implicando instabilidade mental, trigi uma cascata de memórias em Letícia. Por um momento, ela se sentiu deslizando de volta para o antigo padrão, o velho medo. Mas então, ela olhou para Eduardo, realmente olhou para ele, e viu algo que nunca havia notado antes. Ele estava com medo. Sob a preocupação artificial, o charme calculado estava o medo. Ele tinha medo dela, do que ela sabia, do que ela poderia revelar. Estou perfeitamente bem, Eduardo, disse Letícia claramente, certificando-se de que os repórteres próximos pudessem ouvir cada palavra. E não estou mais sozinho. Não tenho mais medo de você. A expressão de Eduardo endureceu. Ele se inclinou para mais perto, sua voz caindo para um sussurro significando apenas para ela. Você vai se arrepender disso. Eu prometo isso. Mas um repórter se aproximou. Seu gravador se estendeu. Sr. Vega, você pode responder às alegações de abuso doméstico de Vega? Ela afirma ter uma extensa documentação. Eduardo endireitou, seu rosto público deslizando de volta no lugar suavemente. Essas são, obviamente, as reivindicações ilusórias de uma mulher problemática. Letícia vem lutando com problemas de saúde mental há anos. Eu tenho procurado desesperadamente por ela desde que ela desapareceu, preocupada doente com seu bem-estar. É por isso que você teve seu detetive intimidando os amigos dela? Maria interrompeu, avançando. Sou Maria Oliveira, uma enfermeira que tratou Vega várias vezes por lesões consistentes com abuso físico. Mais repórteres estavam se reunindo agora, sentindo uma grande história que se desenrola. O nível de ruído na praça havia se levantado quando a notícia se espalhou pela multidão de que algo inesperado estava acontecendo. O gerente de campanha de Eduardo passou pela linha de segurança, parecendo em pânico. Senhoras e senhores, da imprensa, ele começou. Vega tem um discurso importante a fazer. Talvez possamos abordar essas reivindicações infundadas em um momento mais apropriado? Na verdade, disse a repórter de olhos afiados, segurando a pasta de evidências que ela estava revisando, essas reivindicações parecem bastante comprovadas. O Sr. Vega, você pode explicar por que a sala de emergência tratou a Sra. Vega por 3 costelas quebradas e uma concussão na noite do seu evento de arrecadação de fundos no ano passado? A fachada cuidadosamente construída de Eduardo começou a quebrar. Seus olhos dispararam em torno do crescente círculo de imprensa, procurando uma rota de fuga. Mas mais perguntas estavam sendo divulgadas, mais câmeras focadas em seu rosto, mais evidências sendo examinadas. Sr. Vega, é verdade que você resolveu anteriormente uma reivindicação de violência doméstica fora do tribunal? Sr. Vega, você ameaçou Vega com uma arma de fogo? Sr. Vega, como você responde à ordem de restrição apresentada contra você em 2018? Letícia observou o mundo de Eduardo começou a desmoronar ao seu redor. A encantadora máscara escorregou, revelando vislumbres da raiva por baixo. Suas mãos apertaram os punhos, depois relaxaram com um esforço óbvio ao se lembrar das câmeras. Seus olhos encontraram os dela uma última vez, queimando com ódio, antes que sua equipe de segurança fechasse as fileiras ao seu redor, afastando-o da imprensa e de volta para Oê, esperando SUV. Acho que terminamos aqui, disse Luiz em silêncio, para Letícia e João. A imprensa tem o que eles precisam. Vamos antes que as coisas fiquem caóticas. Quando eles voltaram para o carro,
Letícia se sentiu estranhamente leve, como se um peso que ela carregava por anos finalmente tivesse sido levantado. Eduardo não foi destruído. Homens como ele raramente estavam completamente. Mas seu poder sobre ela estava quebrado. Sua imagem pública cuidadosamente criada foi quebrada. Suas ambições políticas provavelmente estavam em ruínas. Mais importante, ela estava livre. Não apenas fisicamente livre, como ela estava escapando da cidade, mas livre em sua mente, seu coração, sua alma. O medo que era seu companheiro constante por tanto tempo estava desaparecendo, substituído por algo que parecia notavelmente como esperança. Um mês depois, Letícia estava no jardim atrás da fazenda, colhendo tomates. Ao sol no final do verão. O rádio tocou suavemente da janela da cozinha, a voz do locutor de notícias flutuando para ela. O ex-vereador Eduardo Vega anunciou hoje que está se retirando da corrida governamental, citando razões pessoais. Isso ocorre após várias alegações de abuso doméstico de ex-parceiros e a revelação de vários assentamentos não revelados. Letícia desligou o rádio quando entrou na cozinha, colocando a cesta de tomates no balcão. As notícias não tinham mais o poder de incomodá-la. Eduardo havia sido exposto, sua carreira na política efetivamente. O processo legal estava em andamento. Ela havia apresentado formalmente acusações e outras mulheres se apresentaram, com suas próprias histórias. Mas seja qual for o resultado, Letícia sabia que havia recuperado seu poder, sua voz, sua vida. O som de um carro subindo a garagem chamou sua atenção. Ela foi para a varanda da frente, sorrindo quando reconheceu a carroça da estação de pais de João. Eles chegaram ontem para uma visita de uma semana, seu segundo, desde que Letícia decidiu ficar na fazenda permanentemente. Helena e Antônio Mendes a receberam de braços abertos, como se ela sempre tivesse sido parte da família deles. João emergiu do celeiro quando ouviu o carro, enxugando as mãos em um pano. Seus pais e Letícia acenaram para ele, e ele correu, dando a sua mãe um beijo na bochecha e seu pai um aperto de mão firme antes de vir ficar ao lado de Letícia. Como foi o mercado? Ele perguntou, seu braço deslizando naturalmente em volta da cintura dela. Maravilhoso, respondeu Helena, abrindo o porta-malas para revelar sacos de compras e artesanato local. Encontramos tudo para o jantar hoje à noite, e Antônio não resistiu a outro pássaro esculpido para sua coleção. É uma coruja, disse Antônio defensivamente, segurando a escultura de madeira. Eu ainda não tinha uma coruja. Letícia riu, ajudando-os a descarregar o carro. A dinâmica familiar fácil ainda a surpreendeu às vezes. As provocações, o carinho, a ausência de tensão ou medo. Era cura apenas para estar ao seu redor. Mais tarde, quando a tarde esfriou na noite, João encontrou Letícia na sala de piano, onde praticava escamas simples. Suas lições com ele se tornaram um ritual diário, um desafio que ela abraçou de entusiasmo. Você está melhorando, disse, ele sentado ao lado dela no banco. Mãos mais relaxadas agora. Letícia sorriu satisfeita com o louvor. Eu tive um bom professor. Ela se inclinou contra ele um pouco. Seus pais estão cochilando antes do jantar. Sua mãe insistiu em cozinhar hoje à noite. Disse que ela precisa ter certeza de que conheço todas as suas receitas favoritas. João riu. Ela gosta de você. Eu também gosto dela. Letícia virou-se para encará-lo mais diretamente. Gosto de tudo isso, João. A fazenda, sua família, nossa vida juntos. Sua expressão suavizou. Embora não seja o que você planejou, não é o trabalho da cidade, as viagens de que você falou. Os planos mudam, disse Letícia simplesmente, e nem todos os sonhos valem a pena. Alguns novos são melhores. João pegou a mão dela, passando o polegar sobre o simples anel de prata que ela usava. Seu anel da avó, que ele havia dado a ela 2 semanas atrás, junto com uma pergunta sobre o futuro deles juntos. Ela disse que sim, sem hesitar, surpreendendo os dois com sua certeza. Maria ligou enquanto você estava no celeiro, disse Letícia. Ela definitivamente está chegando para o jantar de noivado amanhã. E Luiz? Ele diz que tem notícias sobre o caso. João assentiu. Boas notícias, espero. Seja o que for, vamos lidar com isso, disse Letícia com confiança nova. Junto,
O sol poente fluía pelas janelas, pintando o ouro da sala. Do lado de fora, os campos se estenderam em direção ao horizonte. Os mesmos campos que receberam Letícia pela primeira vez quando ela chegou meses atrás. Fracassada, ferida, fugindo de seu passado. Agora, esses mesmos campos representavam algo totalmente diferente. Casa, segurança, possibilidade. "Jogue algo comigo?" João perguntou, posicionando as mãos nas chaves. "Aquele dueto em que estamos trabalhando?" Letícia colocou as mãos ao lado dele, os dedos quase tocando nas teclas de marfim. "Desde o início?" "Desde o início", concordou. João, seus olhos quentes quando encontraram os dela. Juntos, eles começaram a tocar. A melodia confiante de João apoiada pelo acompanhamento mais simples de Letícia. Não era perfeito, mas era bonito em seu caminho. Duas partes separadas criando algo inteiro, algo que nenhum deles poderia criar sozinho. Enquanto a música encheu a casa da fazenda, Letícia pensou sobre a jornada que a trouxe aqui, a dor que ela havia sobrevivido, a coragem que ela havia encontrado, o amor que havia florescido no lugar mais inesperado. Ela havia chegado como mulher se escondendo, escapando em silêncio e medo. Ela avançava como ela mesma, sua voz recuperou, seu coração aberto ao futuro que esperava além do horizonte. A música inchou e Letícia sorriu. Este foi apenas o começo.